Bom dia, pessoal do sétimo ano. Hoje nós iremos fazer, a correção das páginas 223 a 228, referente à interpretação do texto, o dia de levar o meu computador ao médico. Aliás, o dia de levar o computador ao médico. Então, como de costume, eu vou ler o texto e em seguida nós iremos responder as questões. Certo? Vamos lá. O dia de levar o computador ao médico. Se você tem filho e computador, sabe que eles são muito parecidos. Ambos são teimosos e só fazem o que querem. Nasceram daquele jeito, com aquele ritmo, com aquela cara. E a gente ama os dois. Não consegue mais viver sem eles. Não consegue imaginar como viveu tantos anos sem os dois. Mas eles se parecem mesmo um com o outro quando adoecem. Você nota que algo não está bem. Primeiro mostra ao amigo. O amigo examina e acha melhor chamar um técnico, um médico. Vem um médico, vem um técnico. Examina, aperta aqui, aperta ali, olha atrás. E a gente ali ao lado, aflito, sem entender direito o que ele está a fazer. É grave? Melhor levar para a oficina, que é o consultório. Então é grave? Preciso fazer um exame mais detalhado. Aí ele pega o nosso filho no colo, coloca deitado no banco de trás do carro e lá vamos nós para o exame mais detalhado. Pode ser que esteja com vírus. Vírus? Vírus. Chega no consultório, a gente senta na sala de espera e ele entra com ele lá para dentro. Some atrás de uma porta cinza, uma espécie de enfermaria, faz a minha ficha e pede os dados dele. Ali, na sala de espera, outros pais esperando diagnósticos mais precisos. Quantos anos ele tem? 4. E nunca teve nenhum problema. Já se passou mais de meia hora e o rapaz não volta. Começa a ficar preocupado. Será que vai ser preciso operar? Quanto vai custar essa visita? E se ele morrer? Começou a suar frio. Começa a suar frio. Uma gorda ao meu lado me consola. É a terceira vez que venho aqui. Eles são muito competentes. Depois de uma hora, o homem volta. Sem ele. Baixa a mão no meu ombro, como a me consolar. Balança a cabeça negativamente. Eu espero pelo pior. E então, doutor? Ele vai precisar passar uns dias aqui, internado. Localizou o vírus? É um vírus novo. Nunca tinha visto nada igual. Mas há perigo de morte? Quer dizer, ele vai ficar bom? Tem que ficar uns dias em observação. Talvez tenhamos que trocar uma placa, fazer uma espécie de transplante. Aí ele me dá aquelas explicações de médico que eu nunca entendo muito bem. Me diz que precisa levar o meu filho para a central, onde tem técnicos com mais conhecimentos. Pergunto se posso dar uma olhadinha nele antes de ir embora e ele nega veementemente. Ninguém pode entrar lá. Por quê? O vírus pode pegar? Ele está tão mal assim? Está desmontado. O senhor não iria reconhecer. Imagina o meu filho com as entranhas todas de fora, respirando mal conseguindo pronunciar um simples bit, soletrar uma única palavra, digitar um tchau. Não há mais nada a fazer. Ele me dá uma receita no papel. Compre esta placa que nós mesmos aplicamos nele. Saio para a rua levando apenas um fio, um cabo, que foi tudo que pude levar dele para casa. O cordão umbilical que me prendia a ele, e vou até uma farmácia comprar um remédio para me acalmar e me acostumar a ficar uns dias sem ele, coitado. Vamos para as questões. Primeira questão. Nessa crônica, o narrador relata de forma criativa e bem-humorada um fato comum do cotidiano, que é crônica, ela trabalha com isso no cotidiano, já diga, né? Um fato comum do cotidiano. Um usuário leva seu computador a um técnico para consertá-lo. Aí vem a letra A. De acordo com o texto, o usuário percebe que o computador está com problemas. Como ele se sentiu ao constatar tal fato? Por quê? Triste e preocupado, porque ele tem um computador como um filho. Letra B. Defina quem é o protagonista ou personagem central da história. O dono do computador. Segunda.
No primeiro parágrafo, o narrador parece dialogar inicialmente com o leitor. Se você tem filho e computador, sabe que eles são muito parecidos. De que modo ele se mostra próximo nesse diálogo? Ao se colocar como se fosse pai e demonstrasse preocupação com o computador. Explique por que o narrador parece querer essa aproximação com o leitor. Porque se trata de situações reais que acontecem em nosso cotidiano. Terceira questão. Você observou que o narrador compara o computador a um filho quando precisa levar o aparelho ao conselho. Letra A. Segundo o texto, que característica comum eles apresentam? Eles são teimosos e eles são, quando adoecem, possuem as mesmas características. Letra B. O que essa comparação sugere quanto à importância do computador na vida do narrador? Que o computador é como um filho, devemos ter cuidado e dedicação. Letra C. Que frase no primeiro parágrafo confirma o relacionamento afetivo entre o narrador e seu computador? E a gente ama os dois, não consegue mais viver sem eles. Quarta questão. No texto, o narrador relata seu comportamento como um usuário de computador. De que forma ele tornou a história mais leve e agradável a tratar o assunto? Ao comparar o computador a um filho, a um ser humano. Quinta questão. No texto, o humor foi obtido pela personificação do computador. Letra A. Identifique características do computador no texto que são próprias do ser humano. A quantidade de anos, a teimosia e ele nasceu com aquela cara, quando adoece. Letra B. Ele nasceu com aquela cara e também quando ele adoece. Letra B. De que forma essa personificação contribui para o humor? O narrador dá vida a um objeto. Isso provoca o riso. Sexta questão. No desenvolvimento do texto, às vezes o narrador se refere simultaneamente ao computador e ao filho, como se fosse o mesmo ser. Explique por que ele age dessa forma. Porque ele personificou o computador, ou seja, deu vida como se fosse um ser humano. Letra B. Identifique na narrativa frase em que ocorre essa mistura de tratamento. Localizou o vírus. Aí são várias frases. Localizou o vírus, tem que ficar uns dias em observação. Talvez tenhamos que trocar uma placa, fazendo uma espécie de transplante. Compre esta placa que nós mesmos aplicamos nele. Sétima questão. No caso, a sétima, na pedindo para identificar em que frase o texto narrado não utiliza a personificação. Nós temos a alternativa de A até a letra E. Vocês vão marcar a letra A. Ambos são teimosos e só fazem o que querem, certo? Oitava. Na crônica, a ação acontece rapidamente e os fatos são narrados de forma sintética. Letra A. Às vezes, a ação se desenvolve unicamente pelo diálogo entre os personagens. Nessa crônica, o narrador está sempre presente. Explique. Sim, ele que narra o texto. Letra B. Já vimos que a crônica é uma narrativa que tem origem em uma notícia ou um fato do cotidiano. Resumo o enredo da crônica em estudo. O computador do homem está com vírus. Esse é o enredo, né? Que faz a questão de um computador, que dá vida ao computador como se fosse um filho dele, e esse computador está doente, digamos assim, porque está com um vírus. Nona questão. Em geral, a crônica apresenta poucos personagens. A ação ocorre em curto intervalo de tempo e em um espaço restrito. Letra A. Quem são os personagens que participam dessa história? O homem e o computador. Letra B. Quanto tempo dura a ação? E em que lugar se passa a história? Não muito tempo. Na casa do personagem e na oficina técnica, né? Que é a oficina que ela vai levar o computador. Décimo. Explique como foi construído o humor da crônica. Esclareça sua resposta com base no texto. Tratando o computador como um filho. Esse quadradinho aí da 11. Quase sempre o desfecho ou final da crônica é surpreendente. Na crônica em estudo, como ocorre o desfecho? O dono do computador indo se acalmar por conta do defeito apresentado no computador. 12º.
No último parágrafo, o narrador tem que enfrentar um desafio. Letra A. De quem ele precisa se separar? Justifique sua resposta. Do computador. Deixá-lo para detectar o problema que ele apresenta, que é o vírus. Letra B. Nesse parágrafo, o narrador se refere ao cordão umbilical. O que ele simboliza? A ligação entre ele e o computador, que é como se fosse um filho e uma mãe. Finalizamos por aqui. Beijos e até mais. Fiquem